porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Enquanto os irmãos louvavam aqui na frente, e eu estava de olhos fechados, eu senti alguém chegando próximo de mim, como quem vinha desse lado e ia para frente do púlpito e parava do meu lado esquerdo. E eu abri os olhos para ver quem é e não tinha ninguém. E eu fechei os olhos porque eu já sei o que estava acontecendo. E eu disse, e o Espírito Santo falou assim: filho, sou eu. E eu falei: seja bem-vindo, Espírito Santo. Ele me abraçou e eu senti os seus braços me envolver. Ele disse assim: nós vamos ministrar juntos hoje. Você não está entendendo? O Espírito Santo veio aqui para te entregar algo muito precioso. O Espírito Santo está sobre esse lugar, está sobre essa casa. Não há fundamento humano que levantou esse lugar. Foi um fundamento divino, chamado Senhor Jesus Cristo, que levantou com seu poder e a sua glória esse lugar. Chegou o momento de nós vivemos o auge do nosso ministério. Quem está comigo? Chegou o momento de nós vivemos o auge do nosso ministério. Quem está comigo? Eu sinto muita glória de Deus aqui. Está difícil até para falar. O que Deus vai liberar sobre essa casa hoje vai marcar a sua história. O que Deus vai liberar sobre esse lugar vai marcar esse lugar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Se você ora em línguas, se você não ora em línguas, comece a glorificar o nome de Jesus agora. Meu Deus é um Deus que cura. O meu Deus é um Deus que restaura. O meu Deus é um Deus que transforma. Eu não preciso tocar em você para você receber algo dele. O Espírito Santo, ele hoje pessoalmente veio nesse lugar para te tocar, para te transformar, para mudar o plano da tua história. Eu não sei aonde você precisa que ele coloque as suas mãos, mas o Espírito Santo hoje veio até esse lugar para dividir o passado da sua vida e te colocar no futuro que ele tem para você, um futuro de extraordinário, um futuro de sucesso, um futuro cheio da glória do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, não permita te atrapalhar nessa noite. Pode tomar seu assento agora. Deus já está me surpreendendo. Obrigado, Jesus. O negócio está pegando fogo. Sabe o que é interessante? Prestar atenção. Nós nos sentimos isso aqui em qualquer igreja. Eu sempre falo, e a gente, quando começa nossas viagens, a gente passa por muitas igrejas, muitos altares, lugares chiques, lindos, belos, grandes.
interessado em nada disso. Deus está interessado em almas. Deus está interessado em corações contritos. Deus não está te chamando para ser uma pessoa religiosa. Isso aí é o sistema do mundo que chama você. Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. E quando eu falo de relacionamento ele muda tudo. Porque se hoje eu falasse para você que eu vou te dar a oportunidade de andar uma semana do lado do homem mais rico do mundo, você diria não? Ou diria sim, para poder aprender alguma coisa com ele? Porque quem tem sede de conhecimento sempre quer aprender. Aquele que não tem sede de conhecimento precisa ler Provérbios. Porque Provérbios fala que quando você tem um conhecimento, a honra de Deus vem sobre a sua vida. Entenda uma coisa. Aí você talvez vai falar, eu vou andar do lado dele para aprender o que ele fez, para aprender como ele chegou lá, como ele teve sucesso na vida dele, em tal coisa. Querido, prestar atenção. Um relacionamento que você tem com uma pessoa de sucesso, com uma pessoa que tem tudo todas as coisas, muda a sua história. E eu não estou falando de um relacionamento de um ser humano, eu estou falando de um relacionamento com Deus. Porque Jesus ele vai dizer assim: eu vou, mas vou para enviar outro consolador. Diga assim, outro. Diga outro. Consolador. Sabe o que quer dizer? Por que consolador? Porque você sabe que no ministério vão ter coisas barreiras que você vai ter que ficar sempre superando quem você é. Você sempre vai passar dificuldades, e essas dificuldades não vêm para te derrotar, elas vêm para te elevar. Esses percalços, essas muralhas, elas vêm para você poder avançar mais em Deus, porque Deus não está criando filhos mimados. Deus está pegando você. Deus não é um pai, uma mãe que fala assim: não deixe ele sozinho, porque ele vai cair, vai se machucar. Deus não é assim. Diga assim, Deus não é assim. Qual é o seu nome, irmão? Fernando, Deus é assim, fala assim: o Fernando nunca andou. Ah, nunca andou não? Então vai, Fernando. Ele solta a sua mão. Sabe por quê? Porque ele sabe o potencial que ele colocou na tua vida, Fernando. Ele sabe o potencial que você tem aí dentro, embora nem você mesmo saiba. Quando as pessoas falavam para mim assim: você vai virar um pregador, Deus vai te usar como ministro de cura, você vai rodar o Brasil. Eu falava: não vai, não dá, não tem como. E quando Deus me confrontava, e quando isso, a palavra de Deus me confrontava, eu falava: Deus, tem tantas pessoas melhores, tem tantas pessoas que já estão há 10 anos na teologia, tem tantas pessoas que estão há 20 anos na igreja, tem tantas pessoas por que o Senhor levanta elas. E Deus falava assim: filho, eu não estou procurando eloquência humana, eu não estou procurando estudo humano, eu estou procurando o coração certo. Tem coisas que tem dentro do seu coração, querido, que não consigo, essa coisa não consegue entrar dentro do coração de pessoas que entendem muita coisa todas as vezes, porque eles confiam no seu próprio entendimento. Eu já falei minha história para alguns que não conhecem. Eu ministrava nessa região aqui de Santa Cruz, na época, em algumas igrejas, e eu era aquele pregador, pastor Fábio, que chegava nos lugares e queria mostrar que sabia. Eu era aquele pregador que falava assim: mas por que no hebraico está
mensagem, e esse menino aceitou a Jesus, e eu fiquei muito feliz por isso, porque o maior milagre não é você curar o enfermo, o maior milagre é um cego enxergar, não é um surdo ouvir, não é um paralítico andar, não é um morto ressuscitar, o maior milagre é a salvação do homem. Só que quando ele chegou ali, eu entendi que faltava alguma coisa no meu ministério. E eu fui para casa, eu fiquei pensando e repensando, por que, Senhor, que a Bíblia não está se manifestando em mim? Por que os discípulos pregavam sobre Jesus, mas eles manifestaram a cura que Jesus manifestava? Por que Deus sempre ia e resolvia as 4 áreas da vida da pessoa, espiritual, material, sentimental e física? Por que a minha vida é tão limitada nisso? Tão limitada. Eu cheguei um momento que eu falei, eu sinto um teto espiritual. Eu vou à igreja, eu faço as coisas, eu prego, as pessoas elogiam, mas isso não está me satisfazendo mais. Porque eu quero viver algo profundo com Deus. Porque tem pessoas que conseguem ficar na cadeira, no banco da igreja, por anos, e elas ficam contentes com isso. Mas tem pessoas que são parecidas comigo, que é 8 ou 80. Já escutou essa expressão? Já escutou essa expressão? Ou é tudo ou é nada. Eu sou assim. E quando eu entendi que eu era inconstante com Deus, porque eu queria mais Deus do que muitas pessoas, muitas das vezes. Eu era o tipo da pessoa que chegava na igreja e eu me unia com o ministério de louvor. Eu era aquele que dava ideias, eu era aquele que ia para frente, que chamava todo mundo, eu era aquele que botava todo mundo para cima, mas aquilo durava pouco tempo, Mateus. Porque depois de um tempo parecia que eu estava vazio. E sabe o que eu esperava? Que as pessoas fossem ser como eu era com elas, de botar para frente. Naquele momento que eu estava fraco, eu esperava alguém chegar, mas ninguém chegava. Um certo dia Deus falou para mim assim: filho, o líder que você está esperando que eu levante para a sua vida é você que eu vou levantar. Você não está entendendo isso aqui? Aquilo que você acha que você precisa ter em alguém que muitas das vezes vai falar para você: vamos jejuar hoje, vamos jejuar amanhã, vamos jejuar depois. A pessoa fica te estimulando para buscar. Essa pessoa que você está esperando em alguém, querido, é Deus que está despertando você para ser essa pessoa. Você não está entendendo? Se eu necessitasse de uma pessoa para me impulsionar para chegar onde eu estou hoje, eu estava até hoje onde eu estava. Porque aqueles que me impulsionaram, seu nome é Natan, aqueles que me impulsionavam falavam assim: Deus tem uma grande unção na sua vida, hein? Eu falava: uau, obrigado, Senhor, porque tem alguém me impulsionando. E aí começava a ver eu crescer, e as coisas começaram a acontecer. Falou assim: eu acho que você está indo rápido demais. Eu acho que o orgulho subiu sua cabeça. Eu falei: mas eu não estou fazendo nada, eu só estou ministrando, eu só estou curando os enfermos. Não, mas já subiu sua cabeça, você já não sabe, você está com orgulho lá em cima. Eu falei: mas o que eu falei? O que eu expressei que eu tenho orgulho? As mesmas pessoas que estavam me impulsionando foram as mesmas pessoas que se tornaram uma pedra de tropeço, um encalço na minha história. E sabe por que Deus me fez passar por isso? Eu já vou abrir, amor. Sabe por que Deus me fez passar por isso? Para eu entender que eu só posso depender dEle. Quando você colocar uma expectativa, Fernando, numa pessoa, escuta o que eu vou falar. Isso aqui foi Deus que me revelou. Quando você colocar uma expectativa em alguém para a sua espiritualidade, Deus vai fazer essa pessoa te decepcionar. Vai ter um dia que você vai morrer. Ele ali atrás, cavalo bonito. Cauã? Aí, Cauã, um dia você vai estar em casa. Aí você bota a expectativa toda no Fernando, da sua espiritualidade.
Você fala: Fernando, vem aqui em casa orar, porque eu estou precisando demais. Aí Deus fala assim pro Fernando, aí de Fernando: Senhor, vou lá, mas o que o Senhor quer? Aí Deus vai falar assim: Fernando, não vai. Falou: mas Senhor, é para orar pelo Cauã? É para orar pelo Cauã, Senhor, não posso falar para ele que não. Aí Deus fala assim: fala para ele que não, filho. Fala para ele orar sozinho. O Cauã vai ficar lá. Eu falava: mas esse Fernando é de Deus, não? Aí vai vir uma decepção no seu coração, porque Deus mandou ele não fazer. Sabe por quê? Porque tem momentos que Deus vai falar para ninguém fazer nada, só para você poder fazer, porque a história não é dele, a história é sua. A vida não é dele, a vida é sua. A prova não é dele, a prova é sua. Seria muito fácil, Fernando, se eu falasse assim: Fernando, me dá a tua prova espiritual aí agora que eu vou gabaritar para você. Seria ou não seria, Fernando? Oh meu Deus, se Deus fizesse isso. Mas Deus não passa na prova quem está reprovado. Deus só passa quem aprova. Então, presta atenção. Quando você colocar a sua espiritualidade em alguém, muitas das vezes você vai ser frustrado por isso. Sabe por quê? Porque Deus pode te dar referências nessa terra. Deus pode te dar referências. Que é uma pessoa que você olha e você fala: Deus, muito obrigado pela vida, por o Senhor usar a vida desse homem, me usa assim também. É uma referência. Mas você não está dependendo dele. Você não está colocando a tua espiritualidade nele. É por isso que pessoas hoje estão frustradas aí fora. Hoje tem mais afastado da igreja do que ímpio. Você chega dentro de uma empresa e você fala assim: qual é a sua religião? O que você frequenta? Eu sou afastado. O grupinho de afastado é maior do que o grupinho da igreja, e é maior do que o grupinho dos ímpios. Você pega a pessoa escutando louvor dentro do seu trabalho, você fala: você é evangélico também? Eu não sou afastado. É uma nova religião, né? Afastado. Entenda uma coisa, sabe por quê? Porque as pessoas um dia colocaram a sua expectativa em uma pessoa. Pode perguntar para todas elas. A maioria delas, vai falar para você que saiu da igreja por causa de pessoas, ou por causa de alguma coisa que alguém fez com ela, ou porque alguém não fez alguma coisa que ela acha que deveria ter feito por ela. Deus vai tirar a sua dependência de pessoas humanas e vai colocar sua dependência nele. Chegou o momento de você viver algo profundo com o Pai. Chegou o momento de você viver algo intenso com Ele. E quando eu falo intenso, porque tem muitas pessoas que falam assim: eu já vivo algo com Deus, apóstolo. Deus quer fazer você viver algo muito maior, muito melhor. Até quando Deus estiver te arrebatando todos os dias, te levando em regiões celestiais, te mostrando coisas inefáveis, ainda assim vai ter coisas maiores para Ele fazer na sua vida. Abra sua Bíblia comigo agora. Em Atos, dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido ou estado com Jesus. Algo muito interessante que, na verdade, a gente acha e a gente olha para o original e, na verdade, a gente acredita que, por dar essa palavra iletrado, a gente acha que
De fato, eles não sabiam escrever. E não era isso. No original fala que, na verdade, eles só não tinham nenhuma instrução rabínica. Eles não tinham estudado com o rabino. Eles não tinham tido aquele conhecimento daquilo que eles estavam falando. Eles não tinham estudado sobre isso. E como eles estavam falando de uma coisa que eles não tinham estudado? Você quer saber por que eles conseguiam fazer isso? Diga assim, porque eles eram. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele te enche, ele te transborda de uma capacidade que você nunca teve. Ele te transborda e faz você fazer o que você nunca faria. Quer saber o que eu nunca faria? Por mim mesmo, está aqui falando para você. Pense numa pessoa que era tímida, nem parece hoje. Extremamente. Meus pais costumavam me dizer, me contar, e eu lembro disso quando eu era criança. Chegava alguém lá em casa, pastor Fábio, eu era pequeno, eu corria para o quarto com vergonha. Para você ver o nível que eu era. O pessoal me chamava de bichinho do mato, porque eu me escondia das pessoas, para não ter que falar. Eu não era bom nisso. E Deus faz exatamente aquilo que você não é bom, você ser o melhor. Escuta o que eu estou falando. Você fala para Deus, Deus, isso aí eu não consigo. Ele fala assim, é isso que eu vou fazer com você. Você vai falar, pai, não dá, pai, não tem como. Ele fala, é exatamente aí que eu quero agir. Sabe por quê, querido? Deus quer ser reconhecido. Diga assim, Deus quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido. É por isso que ele fez o que fez com Gideão. É por isso que ele fez com muitos homens aquilo que ele fez. Por quê? Para que nunca pudesse dizer foi o homem que fez, mas sim foi ele que fez. Ele quer sempre ser reconhecido no seu coração como Deus supremo, como Deus que usa o ser humano para fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. E você ainda está aqui nessa noite achando que há alguma dificuldade que na sua vida não pode acabar. E eu quero te dizer nessa noite que tudo aquilo que você entrou de problema aqui, você vai sair sem o seu problema nessa noite. Jesus vai estar no barco. Mesmo se faltar o pão, Jesus vai multiplicar o pão que não tem. E se ainda não tiver pão para multiplicar, Ele é o pão da vida. Há uma água que você precisa beber hoje. Há um jorrar de Deus que precisa acontecer na sua história, na sua vida. Abra tua Bíblia em Gálatas 5, 22. Eu ainda nem entrei naquilo que Deus quer que eu fale. Diz assim, entretanto, o fruto do Espírito, diga fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Diga para quem está do seu lado, isso é o fruto do Espírito. Diga para ele no singular, isso é o fruto do Espírito. Diga não frutos, é o fruto. Pegou? Presta atenção, porque a gente acha que o mundo espiritual é igual ao mundo físico. E a gente pega isso aqui e separa em várias partes e fala assim, isso aqui são os frutos do Espírito. Mas não está dizendo isso, está dizendo
dizendo que é o fruto do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, esse fruto vem por inteiro. Quantos me entendem? Diga amém. Eu não vou escolher, Mateus, e falar assim: ah, mas eu daqui eu já tenho a paciência. Eu daqui já tenho amor. Não é assim no mundo espiritual. Quando você é banhado pelo Espírito Santo e acontece o batismo com fogo, diga batismo com fogo. Batismo com fogo fala de purificação. É um fogo que purifica, um fogo que mexe com o teu caráter. Eu estava conversando com uma filha minha espiritual e ela disse: apóstolo, eu recebi o batismo com fogo no meu ministério. Eu fumava, eu era de outros segmentos religiosos, eu fazia um monte de coisa que eu não conseguia largar, mas no culto eu recebi o fogo de Deus, começou a queimar em mim e eu nunca mais fumei. Eu nunca mais tive aqueles hábitos, porque tudo que eu queria era santidade, 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 santidade. Nós precisamos ser batizados com fogo. É aonde o teu coração arde de dia e de noite, de madrugada. Deixa eu perguntar para você: quantas noites de sono você está perdendo queimando por Jesus? Quantas noites de sono você está perdendo porque você está queimando e chorando na presença dele? Fica tranquilo, se até hoje isso não estava acontecendo, hoje Deus vai liberar isso sobre a tua vida, e o fogo de Deus vai queimar tão grande e tão ardente dentro de você, que você só vai querer saber de santidade, santidade e santidade. Escuta isso aqui. No nosso ministério já teve mais de 22 mil curas e milagres. Eu já vi cegos verem, surdos ouvirem e até mortos ressuscitarem, para a glória de Jesus. Mas isso não é uma experiência com Deus para mim. Uma experiência com Deus para mim é quando eu entro dentro do meu quarto. É como eu falei para vocês aqui, eu estava ali na cadeira, pertinho de todos vocês, e ele disse: vamos ministrar juntos. Isso é uma experiência. Isso é algo diferente. Mas isso é só para quem tem persistência. Isso é só para quem quer de verdade. Você não chega e não vai cantar o coração de Deus, e Deus não vai te chamar de verdadeiro adorador. Ela já está na mídia da igreja. Ó. Deus não vai te chamar de verdadeiro adorador porque você chega e fala assim: quem quer receber? Ah, eu. Verdadeiro adorador não é assim não, Fernando. O verdadeiro adorador é aquele que nem chamou, ele já está lá. Eu quero, Jesus. Faz em mim porque eu quero, Pai. Eu quero ser um pai de multidões. Eu quero crescer nação. Eu sei que eu não tenho capacidade, mas o Senhor, quem chama, capacita. Faz comigo. Você está preparado para isso? Para falar nessa noite: Senhor, faz comigo. Isso aqui pode ser apenas um culto para você, mas eu quero que não seja apenas um culto para você. Eu quero que seja o maior divisor de águas da sua vida. Por quê, apóstolo? É porque você está aqui? Não, querido. Só de eu estar aqui não muda nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus está aqui, tudo muda. Tem algo muito lindo que Deus quer fazer na sua história. E Ele tem pressa. Diga para quem está do seu lado: Deus tem pressa. Fala para Ele: Deus tem muita pressa. Você pode dizer isso para Ele? Para ela?
4 diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Você sabe o que é permanecer no Filho? Deixa eu te falar uma coisa muito forte. É assim que acontece no mundo espiritual. A primeira pessoa que você conhece da Trindade é o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. É porque ele vai lá dentro da sua sujeira e te convence do teu pecado. Então a primeira pessoa que tem contato com você é o Espírito Santo, porque é ele que vai dentro de uma balada falar para você no teu ouvido, durante aquela música e toda aquela promiscuidade, ele fala para você dentro do teu coração claramente: aí não é o seu lugar. Ele vai te buscar onde você estiver. Ele leva pessoas até você onde você estiver, para te resgatar. Depois que ele te resgata, muitas pessoas paralisam aí. Que é quando eu venho para a igreja e falo: ah, aceitei Jesus, está tudo certo. Ah, aceitei Jesus, está tudo bem. Mas enquanto o Espírito Santo está falando assim: filho, vamos, eu quero te apresentar Jesus. A Bíblia transformasse a vida de pessoas, satanistas estavam transformados. Não é só ler a Bíblia que transforma, é ter a Bíblia revelada pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia pode ser um livro para você, mas pode ser uma diretriz de vida para mim. A Bíblia pode ser um livro para você, mas para mim ela pode ser a boca de Deus. Levanta assim. Aquilo que está escrito aí já saiu para algumas pessoas. Só que aquilo que te alimenta não é aquilo que saiu, é aquilo que sai. Você não está entendendo? Se Deus não falar com você na hora que você está lendo a Bíblia e sair uma revelação nova, isso não está te alimentando. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Sai. Agora sai. Quantos me entendem? Diga amém. Eu aprendi isso até mesmo nos meus jejuns prolongados. Quanto mais eu leio a Bíblia no meu jejum, menos fome eu sinto. Mas ela precisa estar se revelando para mim, senão minha barriga vai continuar arrancando. Presta atenção, gente. Eu não vim aqui para te pregar uma mensagem comum, ou um sermão comum, ou bater nos seus pecados. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem uma história incrível para você. Eu vim aqui para te dizer que foi num culto como esse que minha vida me transformou para sempre. Só basta um momento que você abre o coração para Ele. E se você tem esse coração e quer abrir para Ele, pare de se preocupar com qualquer coisa. E só se preocupa em se derramar para Ele. Ah, meu amigo, Ele vem e transforma a sua história para sempre. Deus não é um Deus que quer transformar só a sua vida espiritual. Deus é um Deus que quer transformar a sua vida espiritual, material, sentimental e física na sua saúde. As doenças que você acha que não tem cura,
meu Deus está falando para mim aqui hoje. Hoje eu vim para curar. Hoje eu vim para curar. Só que Deus só cura aqueles que querem. Você já viu na Bíblia Jesus correndo atrás e falando: vem cá, não vai embora não, que eu quero te curar, vem aqui. Chama ele lá: não, peraí, vamos lá, peraí, rapidinho. Mas ele falou que não quer, Jesus. Não, eu vou curar ele mesmo assim. Você já viu isso escrito na Bíblia? Nunca. As pessoas que estavam enfermas, elas vinham até Jesus, elas ultrapassavam a multidão, elas venciam uma muralha, uma barreira. A mulher do fluxo de sangue venceu uma barreira física, porque quem sangra por poucos dias já fica fraco, que dirá por anos. Aquela mulher poderia ter sido apedrejada, mas ela foi e falou assim: eu vou por tudo ou nada, ou eu sou curado ou eu morro hoje aqui. Você está pronto para ir por tudo ou nada com Deus? De falar: Deus, eu estou aqui, faz, mas eu quero ver o Senhor fazer mesmo. Eu me entrego por inteiro, Senhor. Eu quero transbordar, eu quero sair daqui outra pessoa. Quem quer viver algo sobrenatural com Deus? Obrigado, Jesus. Deus vai te tocar de maneira extraordinária hoje. O Espírito Santo hoje quer tocar no íntimo do teu ser. Obrigado, Jesus. Olias tocou e atacapiaçu. Obrigado, Jesus. Você quer viver algo incrível com Deus? Você quer vencer essa barreira? Você quer quebrar esse teto espiritual hoje? Você quer dizer para Deus aquilo que você nunca conseguiu dizer? Você quer se dobrar para Ele como você nunca conseguiu antes? Você quer sair daqui da mesma maneira? Você quer sair daqui diferente do que você entrou? Deixa eu te falar o que eu aprendi nesses alguns anos que eu tenho dentro da unção, dentro do ministério. Antigamente eu achava, pastor Fábio, que eu tinha que apenas ser tocado por alguém. Mas eu comecei a entender que tem níveis de fome e de sede tão grandes, que enquanto a pessoa está falando, enquanto ela está ministrando, eu gero uma fome de mudança e uma fome de viver aquilo tão grande, que aquilo começa a ser arrancado do ministro. Sabe por quê? Porque dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. E Lucas fala que eu não vou olhar e ver o reino, lá o reino, não, o reino está dentro de nós. E por consequência ele está ao redor de nós. Eu estou acostumado a ver vidas financeiras de pessoas serem mudadas em uma ministração. Vida espiritual ser totalmente transformada. Vida física, pessoas cheias de doenças, cheias de nódulos, cheias de problemas na família. Todo esse problema acabar num culto só. Nós estamos acostumados a ver isso. O problema é que essa geração inteira, o mundo quase todo não está mais
quer deixar um legado, Fernando? Ou você quer ser só mais um? Você quer sair dessa vida e poder falar: acabei a carreira, guardei a fé. Você quer ouvir pessoas falando assim: aquilo que o Fernando começou, eu vou terminar. Quem você quer ser? Eu vejo mulheres serem levantadas que é com um nível hoje tão grande, e que eu vejo os homens tendo ciúme do ministério dessas mulheres, de tão grande que Deus está levantando elas. E sabe qual é o desejo do meu coração? O desejo do coração de Deus. Eu vou expressar aqui o que Deus tem falado para mim nesse tempo. Filho, não houve tempo algum igual a esse, aonde eu vou levantar mais de mulheres do que todos os tempos. Deus vai reconhecer o seu ministério. Deus vai honrar o seu ministério. Deus vai levantar você para ser diferença na vida de pessoas. Eu também falava isso não é para mim. E parece que essas pessoas que Deus quer. Quando você fala assim: ai Senhor, acho que isso não é para mim, Deus fala: é você mesmo, só pelo fato que você está falando isso. Quem quer vivenciar isso? Quem quer viver isso de verdade? Você pode se colocar de pé. Você quer viver isso de verdade? Você quer viver isso com o Espírito Santo? Então eu te convido agora a começar a orar. Comece a orar agora. Comece a orar para Ele e fala: Senhor, muda minha história, muda minha vida agora. Comece a falar isso para Ele agora. Não se preocupe com as pessoas do seu lado. Comece a orar isso agora. Comece a falar para Ele: Senhor, muda minha história, muda minha vida, me transforma por inteiro. Eu quero que hoje seja o dia em que o Senhor me unja nessa noite. Comece a orar agora. Comece a orar. Ore alto. Comece a orar agora ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Espírito Santo, me usa. Me usa. Me usa como o Senhor nunca me usou antes. Ai, assume me catogaça. Amor, me assume, me viasto, gloriaça. Começa a orar agora, intensamente. Diga: Senhor, derrama tuas promessas sobre mim hoje. Derrama tuas promessas sobre mim agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.